Este não pode ser teu fim. E paz, amados. Nesse mês da família, nós continuamos falando sobre situações que nos inspiram. Hoje falar sobre um casal que é uma inspiração para todos nós. Vamos falar de José e Maria. Um casal que Deus escolheu para trazer Jesus ao mundo através deles. Escolheu porque Deus viu neles os valores, as qualidades que Deus esperava de uma família exemplar. José e Maria foram escolhidos por Deus porque eles eram pessoas que viviam uma vida santa, eram pessoas especiais. O próprio anjo da Maria, que ela era uma pessoa que achou graça diante de Deus. Eles estavam desposados quando ela ficou grávida de Jesus. Desposados é uma expressão que podemos entender quando entendemos como era o casamento naquele tempo. O casamento era feito em 3 etapas. A primeira etapa era quando os pais decidiam pelos filhos. Normalmente os pais decidiam pelos filhos. Os judeus achavam que o casamento era coisa demais, séria demais para ser tratada por jovens irresponsáveis. Por isso, os adultos decidiam para que eles tivessem bons casamentos. Contamos lá, por exemplo, Abraão, quando Isaac ia casar, ele já não era jovem. Mas Abraão não queria que Isaac se casasse com a moça da região, porque era um povo idólatra. Então mandou seu servo lá onde era a sua família, nos seus parentes, para achar uma moça temente a Deus para se casar com ele. O casamento, numa segunda etapa, era chamado de desposar. José e Maria estavam desposados. Eram como se fossem noivos, mas comprometidos. Ele já era considerado marido dela, ela era considerada sua mulher, mas ainda não haviam assumido o casamento. Período de noivo, geralmente de 1 ano, em que ela ficava na casa dos pais dela, ele na casa dos pais dele, aguardando o tempo de concretizar o casamento. Esse tempo era como um noivado de 1 ano. José e Maria estavam aguardando, e diz a Bíblia que ela era virgem nesse tempo. Ou seja, os dois estavam vivendo um noivado puro. Não adiantavam as coisas como alguns casais fazem, e naquele tempo já havia casais que faziam assim. Eles se preservavam para quando então se concretizasse o matrimônio, eles fossem ter a sua intimidade. Então vinha depois o matrimônio, o ato matrimônio, que seria a festa, a concretização do casamento. Vamos aprender então 3 coisas sobre esses casais, esse casal que nos inspiram. A primeira coisa é a questão deles se preservar virgem. Isso mostra que eles tinham cuidado de se manterem puros. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4: venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos que se prostituem, Deus os julgará. Nós devemos manter o nosso leito, a nossa intimidade com pureza. Cada casal deve zelar pela intimidade do seu quarto. Ou seja, o relacionamento de marido e mulher é uma coisa especial, que deve ser santificado a Deus. Não deixe que pornografia, não deixe que malícia, não deixe que adultério, que os pecados infiltrem e manchem a pureza do seu leito, do seu lar. Devemos preservar o nosso lar como um lugar santo, a nossa intimidade como um lugar santo. Aí depois encontramos que José intentou deixar Maria porque a amava. Veja, ele ia deixá-la secretamente. De repente, eles eram virgens, aguardando o casamento. Aí ela descobre que está grávida. E quando deve ter falado com José, o que ele fez? Eu vou embora. Ele não entendeu aquilo, ele não sabia ainda o que tinha acontecido, não tinha informações. Então ele pensou, ela deve ter me traído, porque esse filho não é meu. Então, quando José estava pensando em deixá-la secretamente, aconteceu, agora ele tem que decidir isso, e nós vamos entender por que José ia fazer isso. Porque se ele quisesse se divorciar, se separar dela, ele teria que dizer a razão, justificar. Ela seria julgada como adúltera e pela lei seria apedrejada. José ia embora secretamente para preservar Maria, porque ele a amava. Mesmo que ele naquele momento se sentisse traído, ele não queria que ela sofresse a morte apedrejada por causa disso. Ele ia levar toda a culpa. Iriam falar mal dele, ele abandonou a noiva grávida, iriam julgá-lo mal, mas ninguém falaria mal dela. José então estava fazendo aquilo por amor. Terceira coisa é que aí apareceu um anjo para ele e disse: José, não temas, o que está gerado nela é do Espírito Santo. Você vai lá, vai ter um filho e vocês vão chamar de Jesus. E José recebeu a notícia, então tranquilizou o seu coração e cuidou de Maria e ficou com ela. Quando o anjo falou com ela também, ela disse assim: cumpra-se em mim. E Maria e José aceitaram a vontade de Deus humildemente para estar prontos a obedecer. O que nós aprendemos com esse casal perfeito, esse casal exemplar? Um casal que nos inspira, que nos ensina. Devemos então aprender a cada dia a cuidar da pureza do nosso lar. Devemos amar tanto um ao outro que não deixemos a pessoa amada sofrer. E lembro sempre da irmã Jandira, lá de Barra do Jazz, que diz assim: pastor, conhecer amor de marido depois perder, melhor nem conhecer.
porque o meu marido, pastor, me amava, e enquanto ele foi vivo eu não fiquei doente, porque ele orava todo dia assim: Senhor, não deixa a Jandira sofrer. Todo mal que for para ela, manda para mim, mas não deixa ela sofrer. Então ela dizia: enquanto ele foi vivo, eu não fiquei doente. O amor de um marido pela mulher deve ser assim, porque a Bíblia ensina que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas esposas, dar a sua vida por elas. Deve ser assim o nosso relacionamento. E a terceira coisa importante é que devemos ter o cuidado de procurar sempre entender a vontade de Deus para obedecer. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Qual é o propósito de Deus? Nós estamos prontos a obedecer? Atender ao propósito de Deus? É muito importante isso. A separação, o divórcio, não é a vontade de Deus. Sempre causa muita tristeza, muito estrago. Devemos lutar para preservar nosso casamento, resolver os problemas com o diálogo, superar nossas dificuldades, mas não deixar que nosso casamento seja destruído. Não é a vontade de Deus isso. Deus quer que nós sejamos felizes. E a Bíblia diz que a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Como é que está a sua família? Como é que está o seu lar? Preserve sempre a pureza do seu leito, da sua casa. Preserve sempre o seu casamento. Ame sempre a sua pessoa, o seu cônjuge, e procure sempre estar no centro da vontade de Deus. Vamos fazer uma oração pela sua família agora? Nosso Deus, nosso Pai amado, pedindo a tua bênção para cada família, para a família que está nos ouvindo. A tua bênção de paz, de pureza, de amor, ó Deus, de humildade na tua vontade, sabedoria para viver. Abençoa seus filhos, abençoa o relacionamento desse casal, abençoa, Deus, cada um nessa casa com a tua paz. Ó Deus, ajuda-nos a estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Receba, meu irmão, minha irmã, o nosso abraço. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome, teu nome, teu nome. Não,
Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar.